Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia, sou fundadora dessa escola quântica e também fundadora da terapia Resgate de Memórias. O interesse dessa escola é levar o conhecimento até vocês do porquê vocês mesmos estão criando as suas doenças físicas e emocionais. O porquê todos nós enfrentamos uma luta diária atrás da nossa prosperidade financeira e também dos nossos relacionamentos conturbados. Tudo é quântico e vocês vão aprender através dos estudos que acontecem toda quarta, quinta e sexta, ao vivo, às 20 horas. Vocês podem participar, podem fazer perguntas. Este vídeo ele ficará como entrada de todas as nossas aulas, pois sempre haverá novos alunos. Olá, pessoal. Para quem está chegando agora, esta é a quarta aula do Sermão da Montanha. Aqui é um canal de entrevistas, é o canal Paranormal. O entrevistado dessa noite aqui foi o Marcelo Coutrin, que também eu super indico. Ele fala sobre, ele dá aulas, né, sobre a expansão de consciência, ele vai alternando, ele fez isso em todas as aulas, vocês perceberam, né? Para quem não assistiu, eu sugiro que comece da primeira aula para entender. E aqui ele vai alternando a visão tanto do católico ou evangélico, né? Que é em cima da Bíblia, e também ele vai colocando a visão oculta, né, de quem acredita que existe um mundo oculto, né? Então ele vai colocando aí as duas visões, os dois estudos, que é para ficar um melhor entendimento para a gente aprender as diferenças, né? Então aqui ele está falando sobre o Sermão da Montanha, que é um ensinamento bíblico, né, que Jesus trouxe. E então é isso, é só. Ele lida com todo tipo de gente. Sim, não, é importante, não tem nenhum problema citar isso, só que é lógico, é você ir conjugando, como eu falei, o ocultismo, entender para poder entender o texto. Se você prestar atenção, olha, só para acrescentar um ponto, é o mesmo trabalho de um arqueólogo. Não, claro. Um arqueólogo, ele pega uma peça, como ele vai saber o que aquela peça diz? Ele vai ter que fazer zilhares de estudos paralelos para entender o contexto, onde foi encontrado, datar aquele objeto, não é verdade? Uhum. Pegar uma única, às vezes, inscrição que tem naquele objeto e ver de que civilização pertence. Você fez um trabalho de um historiador. De um historiador, de um arqueólogo, é isso que eu fiz. É isso. Eu precisei fazer esse tipo de trabalho, um trabalho que foi inédito, da maneira que eu pratiquei. Ainda é uma abordagem muito profunda e que todo mundo que tem contato se encanta, porque sabe a coerência, aquilo que eu te falei, é muito mais coerente com o grau evolutivo de um avatar. Uhum. É só você analisar a coerência, né? E não, por exemplo, uma coisa que inevitavelmente eu tenho que fazer quando eu ensino o Sermão da Montanha, por exemplo, que eu vou procurar fazer agora de uma maneira resumida, que às vezes eu pego 3 aulas minhas lá nos cursos para explicar, o que eu procuro fazer é o paralelo inevitável. Eu preciso desconstruir a visão religiosa comum da matrix humana para trazer o olhar original, que é um olhar conectado com a evolução, com a mensagem que Jesus realmente queria transmitir. Então eu vou citando aqui, né, trouxe aqui para não esquecer só as referências das passagens do sermão, e vou citando aqui, se vocês quiserem ir perguntando alguma coisa em especial, vocês vão perguntando para mim, tá? Primeiro entender que o Sermão da Montanha, o símbolo da montanha, ele é universal. Todas as civilizações tinham montanhas sagradas, né? A montanha sempre é um símbolo de uma ponte entre o divino e o humano, sempre, né? Então, seja no Japão, seja aqui para os maias, astecas e incas, seja, sempre as montanhas tiveram, o Monte Sinai, né? Sempre as montanhas simbolizaram o ápice, o ponto de contato com o céu, com Deus e tal. Então há um símbolo muito forte nesse sentido. Mas, de fato, também, porque, só contextualizando, Jesus ele estava num ponto alto que não era exatamente uma montanha. Ao que se sabe, ele estava numa praia, porque as praias ali, ele tinha um local que era acusticamente favorável, onde o vento batia e levava a voz dele, para que ele pudesse ter a amplificação da voz dele para um número grande de pessoas. Na época, imagina ele falar para 5.000 pessoas. Quer dizer, ele teria que ter não só um vozeirão, mas a natureza a favor dele. Então ele encontrou um lugar acusticamente favorável, inclusive, para que ele pudesse proferir as palavras. A palavra bem-aventurança,
ela equivale à palavra felicidade. Então eu vou usar a palavra felicidade para ficar mais próximo da gente. Se você falar assim, bem-aventurados ou felizes, é a mesma coisa. E felicidade, entendam, a maior qualidade da felicidade é a serenidade. Então, quando ele fala sobre ser feliz, em momento nenhum ele está falando sobre ser eufórico. Pelo contrário, ele fala sobre ser uma pessoa tão presente, tão serena, que a felicidade ela transborda. A felicidade é um resultado natural da liberdade, do estado de presença. Então, o que Jesus transmite aqui é justamente uma espécie de uma síntese no Sermão da Montanha de como nós precisamos agir para termos o domínio máximo dos nossos potenciais humanos e divinos e alcançarmos a nossa essência crística, o Cristo interno em cada um de nós. Então ele começa dizendo, felizes, e aí você vai ver que algumas frases foram bem mal utilizadas no inconsciente coletivo. Felizes os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. O que a igreja coloca sobre isso? Um olhar de que a pobreza ela pode trazer vantagens espirituais porque a pessoa não se perde na matéria, no dinheiro. Muito disso ficou no inconsciente coletivo. A ideia de que a pessoa deveria priorizar o espiritual pelo material, como se o material levasse ao erro, ao pecado e tal e tal. E na verdade a frase, felizes os pobres pelo espírito, fala sobre justamente o eu e o ego. Ele está dizendo assim, olha, felizes aqueles que esvaziam o ego, empobrecem o ego para enriquecê-lo com o divino. Exatamente aquilo que eu comentei antes. Então a primeira bem-aventurança fala sobre o primeiro passo que você tem que dar, para você conseguir alcançar um nível crístico maior. E o primeiro passo é, se esvazie do ego. Isso não é tirar teu auto-amor, pelo contrário. Se esvaziar do ego é você se esvaziar da importância que você quer ter no mundo, para os outros. É a necessidade de ser valorizado diante dos outros. Quando você vive essa necessidade, o teu ego vaidoso, ele não entende que ele tem um caminho único, próprio para vivenciar. Então a primeira bem-aventurança, ele fala sobre o ego e o eu superior. Bem-aventurados aqueles que empobrecem ou esvaziam o ego, e aí eu vou relacionar isso com uma frase de Lao Tse. Lao Tse ele diz assim, né? A importância, Lao, estou falando de taoísmo, para você ver como tudo se conecta. Lao Tse fala assim, a importância de um vaso está no seu espaço vazio. Ou seja, o vaso chama-se vaso porque ele tem utilidade porque ele é vazio. E ele fala ainda mais, ele fala, uma casa só tem utilidade porque é vazia, entrecortada por portas e janelas. Ou seja, se você tem um ego preenchido de importância, rótulos e denominações, você se paralisa na evolução e você não permite ser uma nova pessoa. Porque quando o eu superior toma conta de você, você perde as definições. Porque você se torna um ser em mutação contínua. Você está em evolução contínua, você tira qualquer nível de tua profissão, o teu papel na sociedade não é o que é mais importante. O mais importante são os seus sentimentos. A qualidade do seu sentir é o que é mais importante. Podemos dizer que a tua essência divina, Guru e Alê, se demonstra pela tua capacidade de amar a vida no todo, seja própria ou dos outros, amar e sentir gratidão. São as frequências mais elevadas. Então, o amor e a gratidão são prova, o amor verdadeiro, não um amor apegado, não um amor doentio. O amor verdadeiro, a vida, e a gratidão representam o eu superior. E aí ele continua, felizes os que choram, porque serão consolados. Às vezes você vê o texto bíblico como felizes os tristes. O que quer dizer felizes os tristes, né? O quanto a igreja alimentou a tristeza, proibindo a alegria, proibindo qualquer celebração. Nos templos da igreja você vê isso. Hoje em dia começa a mudar nos últimos anos, mas historicamente falando, nesses 1700 anos de religião católica, a alegria era vista como pecaminosa e a tristeza como algo que te tornava uma pessoa humilde, uma pessoa mais introspectiva. Então esse culto à tristeza que a gente vê na religião, ele infelizmente se disseminou a partir do mau uso dessa frase. Vamos lá voltar para o ocultismo. O que Jesus quis dizer, me baseando nas chaves do ocultismo que nos ajuda a entender isso? A tristeza sempre foi compreendida, a tristeza pura, calma e tranquila, como o luto necessário quando você sofre uma perda. Mas não só a perda de um ente querido, a perda de si mesmo no passado, a perda do ego, a morte do ego. Então a tristeza, após a morte do ego, você tem um período de luto ou tristeza, que eu falei agora que é o deserto pessoal, a noite escura da alma. Um período que você, inevitavelmente, perde suas referências familiares, profissionais, sociais. Você tem que se ressignificar. Então ele fala nesse momento, então vamos lá, primeiro, você tornou o teu ego vazio de importâncias humanas para ele se tornar importante para a tua evolução. Segundo, você entende que o seu desligamento do passado,
ele vai gerar um luto inevitável. Porque você está acostumado a ser quem você era, você está acostumado com as dinâmicas dos relacionamentos, igual você citou, dos amigos da adolescência. Ou seja, você pode ter o maior carinho por eles, mas você às vezes não consegue mais um diálogo. Porque as pessoas elas não acompanharam o teu processo de evolução, elas não evoluíram no sentido que você evoluiu e talvez nem queiram. Então você tem que aceitar que elas podem desejar permanecer onde estão. Então essa tristeza é a noite escura da alma. É o momento da tristeza pela morte do ego antigo, o antigo eu, e automaticamente a perda de todas as relações que sustentavam o antigo eu. Esse momento que a gente destrinchou aqui no outro programa, justamente foi nesse sentido. A noite escura da alma é um período que a pessoa tem que superar o desespero, entrar na paz interior para conseguir renascer para uma nova vida. E é sobre isso que ele fala quando fala em tristeza. Então ele de maneira nenhuma está alimentando uma atitude de tristeza contínua. De maneira nenhuma ele está condenando a alegria, né? Até porque os judeus naquele tempo celebravam muito, dançavam muito, cantavam muito. Jesus participava de tudo isso. Ele nunca nutriu qualquer forma de luto prolongado, né? Mas o luto necessário existe quando você precisa se desacostumar de quem você era, entende? Pessoal, aqui eu expliquei no vídeo anterior, né? Quando ele estava colocando outras coisas aqui, para vocês verem como é a mesma coisa, né? Tudo desemboca no mesmo lugar, tá bom? Também falei até o que eu vou falar aqui, eu já falei nas aulas de quântica, que nem era de teologia, mas está dando na mesma. Então, para vocês entenderem, eu estou fazendo essa colocação para vocês entenderem como tudo é a mesma coisa. A importância de você estudar e entender. Aqui ele deixa bem claro que enquanto a gente está nesse trecho que Jesus colocou na Bíblia e que foi levado todos esses anos, né, pelas religiões em geral, ele coloca aqui, ele quis dizer, como eu já tinha falado da outra vez, Jesus, quando ele veio, ele falou parábolas de uma maneira que as pessoas conseguiam entender, porque naquela época as pessoas eram primitivas. Hoje, a gente tem vários estudiosos que foi interpretando e trazendo novas ideias sobre o mesmo trecho que Jesus deixou. Então, nós podemos estudar e tirar para a gente o que a gente vê de interessante e que a gente se encaixa naquilo ali. Porque o que ele está querendo dizer aqui é que cada um de nós tem nosso tempo, né, de evolução, de aprendizado. E é necessário esse tempo de cada um. E a gente tem que respeitar, por isso que as pessoas têm que respeitar as diferenças, né? Ele até falou no outro vídeo sobre Judas, que o erro de Judas não foi a traição, e sim o querer impor algo que as pessoas não estavam preparadas para receber, né? E por isso que eu estou falando, assiste desde o primeiro vídeo para vocês conseguirem entender, porque ele colocou visões diferentes e da mesma coisa. Então é muito legal, muito interessante de você estar assistindo e absorvendo o que cabe à evolução de vocês, porque nem todos vamos estar na mesma evolução. Então cada um tem o seu tempo. E aqui ele está dizendo sobre a mesma coisa de sempre, que é a parte de tudo ser interno, né? A gente tem que olhar primeiro o nosso interno. Jesus, ele não veio para montar igreja, não veio para falar de religião, ele nem colocou esse tipo de coisa que existiria várias igrejas, que as igrejas iam usar o nome dele. Ele não pediu um livro, que é a Bíblia, ele não montou esse livro. Esse livro foi montado por pessoas, né? Então, e se as pessoas estudam, elas começam a entender tudo isso, né? Será que tudo que aprendemos desde criança é o caminho certo, é o correto? Né? Então, por isso que a gente tem que estudar. E aqui ele fala sobre essa parte, porque todos nós temos os egos, né? Então, quando a gente tem um ego muito inflado, que é a maioria de nós, né?
antes da evolução, porque depois que a gente começa a estudar, a gente começa a evoluir, a gente diminui o nosso ego, a gente entende tudo que ele está colocando aqui. Mas a maioria das pessoas não vai entender logo de cara esse vídeo e nem outros vídeos que eu trouxer aqui. Por quê? Porque não chegou nessa evolução, né? Precisa estudar para chegar nessa evolução. Nós estamos ainda na primeira série, né? Então, aqui ele está falando que quando a pessoa ela está na correria, fazer faculdade para conquistar o financeiro, comprar casa, comprar carro, viajar. Então, quando a pessoa está só nisso, só focado na matéria e nas conquistas materiais, automaticamente ela está desconectada do outro lado. E aí, às vezes, a maioria das pessoas, e nós vemos, vai para a igreja, ou como para esconder quem são, né? Ou como querendo algo, né? Em troca, querendo que Deus veja algo, lhes dê algo, né? Ou muita gente também vai para agradecer, muita gente vai para porque tem vontade de ajudar as outras pessoas, né? Também tem os dois lados. Mas geralmente as pessoas elas vão para a igreja, leem Bíblia, mas não entendem nada de Deus, né? Elas saem dali, estão sendo egoístas, estão traindo, estão pegando o que não é delas, né? Enquanto está lá, levanta, senta, aplaude, mas não tem um sentimento, uma conexão mental e coração, né? Um sentimento. Então, isso acontece bastante também. E aqui, os trechos de Jesus vêm para dizer que é necessário tudo que precisamos simplesmente o interno, que nada está no externo, nada, 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 nada. Só o nosso ego inflado mesmo, né? Tá bom? Vamos continuar aqui. Então, na verdade, é um choro do renascimento em si. Você está chorando por a morte do seu velho eu, que agora você renasce. Exato, exato. Sabe um exemplo legal do nosso tempo? Porque eu vi que é importante trazer, quando uma mãe vê a filha casando. A mãe se emociona e chora. Por que ela chora? Vamos dizer que está tudo bem, tá? Ela gosta do genro, ela gosta do que está acontecendo ali. Ela está feliz pela filha. Por que ela chora? Ninguém se pergunta por que a gente chora quando estamos felizes também. Porque os sentimentos, agora eu falo como terapeuta também, os sentimentos eles não são únicos, eles são compostos. Nós podemos ter 4, 5 sentimentos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, uma pessoa, essa mãe que está vendo a filha casar, ela está felicíssima pela felicidade da filha iniciar uma nova vida. Mas ela está triste porque perdeu a filha que morava com ela. Entendeu? Ou seja, ela tem tristeza e tem felicidade. Então, essa tristeza é isso. É a tristeza da perda de um ciclo. Ou você vê um filho seu que você ama ele com 5 anos de idade e ama ele com 15 ou 20. Mas aquela fase dos 5 você perdeu, já foi. Uhum. Então você tem um pouquinho de tristeza, que você chama de saudade. Você fala, puxa, que saudade que dá do meu filho com 5 anos. Porque aquela etapa da vida, da convivência, não existe mais. Então essa tristeza que Jesus fala, que ela é uma tristeza que é muito colocada no meio do ocultismo, como uma etapa da noite escura da alma. Uma etapa necessária para você, tem que sair da solidão sofrida e entrar na solitude calma. É o momento que eu estou só, mas eu aceito aquilo, para poder se conduzir a um novo tempo. Muito bom, muito legal. Quer que eu siga aqui? Vou seguindo? Pode ir. Então, seguindo aqui, aí Jesus fala, felizes os mansos, olha a outra distorção, felizes os mansos porque receberão a terra em herança. Eu ouvi muito isso aí, quando eu era pequeno. Ouviu? E o que te diziam sobre isso? O manso é aquele lá que tem que aceitar tudo, apanhar e sofrer, e apanhar de ser vítima de todo mundo. Não, tem que ser manso, está escrito lá, Jesus falou, tem que ser manso, deixa bater, deixa apanhar, submissão total a todo mundo. E criou a cultura do bonzinho, né? A cultura de ser bonzinho é melhor, ser boazinha é melhor, porque você aí agrada e aí você tem o que você quer. Exatamente isso que não é, né? Na realidade, exatamente o que não é. Exatamente o que não é. Não, inclusive, tem até uma história engraçada. Tem um parente meu que a mãe deu o nome do filho de Manso. Puxa. Por causa disso. Cara, mas que bom que dá pra ele mudar o nome hoje em dia, se ele quiser. Minha avó contava essa história. Não, você acredita, ela era tão fanática por Jesus que ela deu o nome do filho de Manso. Cara, você imagina chamar Manso? Não, né? Não é legal. Acho que não é legal. Enfim, é isso.
Mas essa mansidão, claro que a concepção dela é que ela queria que ele fosse bom, bonzinho, maleável, religioso talvez, né? Obediente. Obediente. E na verdade, o que é essa mansidão? Essa mansidão, ela está relacionada, na verdade, a uma ausência de luta. É muito bonito o simbolismo disso, porque assim, a mansidão, entenda como uma postura interna pacífica, onde eu não preciso lutar com o mundo. E por que eu não preciso lutar com o mundo? Essa frase, Alê e Guru, fala sobre a lei da atração. Porque ela fala sobre o fato de que quando eu estou pacífico e eu estou conectado com aquilo que eu anseio, eu gosto muito da palavra almejar, que é aquilo que vem da alma. É muito mais do que querer ou desejar. Querer é racional, desejar é emocional, almejar é da alma. Almejar é superior ao querer, é superior ao desejar. Então isso é até uma dica para as pessoas de prosperidade. Quando você almeja, você está inteiro. Então quando você almeja de maneira pacífica, você se conecta com aquilo que é seu. Então você não precisa brigar com o mundo, você não precisa lutar com o mundo para alcançar o teu sonho. Porque você se conecta a esse sonho e você e o seu sonho se aproximam. De uma maneira pacífica e magnética, como ímãs que se aproximam. Não, os dois se atraem. É preciso esforço para aproximar ímãs que estão na polaridade correta? Não. Você tem uma atração mais que natural. E o ímã é interessante, quando eles estão na polaridade correta, que vão se complementar, quanto mais próximos, mais rápido ocorre o encontro. Então, na verdade, funciona assim a lei da atração. E Jesus fala sobre a lei da atração, por quê? Porque ele não está falando só de prosperidade. E está tudo bem, porque ele falava de prosperidade amplamente no Sermão da Montanha. Até me permite aqui abrir um parênteses de um outro trecho do sermão, em que ele fala sobre as aves do céu que não plantam, nem ceifam, mas têm tudo o que precisam. Os lírios do campo, que também têm tecidos mais ricos do que o rei Salomão. Ele fala sobre prosperidade, inclusive material. Então ele ensina as pessoas a usufruírem do que o mundo oferece, sem culpas. Todo tipo de culpa com dinheiro é plantado pela igreja, é plantado pela religião. É distorcido. Jesus fala amplamente sobre riqueza, nasceu numa família rica, não nasceu pobrezinho em Belém, ele nasceu numa família rica, então toda essa visão de pobreza é uma distorção. Então, na verdade, quando Jesus fala, felizes os mansos porque receberão a terra em herança, ele está falando que aquele que vive sem brigar e lutar é porque compreendeu o próprio mérito. Não precisa de um adversário. Quando você está numa atitude, ainda que as pessoas se orgulhem, né, daquilo de falar assim, olha, eu batalhei muito para chegar aqui. Eu reconheço o mérito das pessoas e eu já passei por isso na minha vida também, de agir dessa forma, tentar lutar por alguma coisa. Mas quando você faz isso, pode perceber, você está ansioso, você está aflito, você não está na sua essência. Quando você está na tua essência, você está tão confiante, mesmo que nada seja visível, que é a essência da lei da atração, que a tua postura melhor é a paz interna. Então a mansidão é a ausência de medo. Quando você está no zero medo, você está na paz interna, ou mansidão. E essa paz interna ou mansidão te conecta àquilo que a tua alma precisa. Não é bacana? É um olhar totalmente diferente e muito rico. E mais uma vez eu até pergunto para vocês, não tem muito mais cara de Jesus Cristo do que a gente olhar só do ponto de vista moral, né? Imagina, do ponto de vista moral vai induzir as pessoas a serem passivas, como você falou. Que é o que aconteceu por séculos, né? Em nome do que Jesus supostamente teria dito, dentro das famílias e na igreja as pessoas tinham que baixar a cabeça e fazerem o que era dito. E aqui é o contrário. É que para a igreja faz muito sentido, porque prega uma obediência, não é? Das ovelhas. Seja manso. Desculpa aqui. Seja batendo manso, aqui no microfone. né? Obedeça ao que nós... Jesus falou, você tem que ser manso aí. Tem que obedecer o que a gente fala, você tem que ser passivo, você tem que aceitar tudo que a gente impõe. Exato. Não é como... Você perverte o sentido e transforma em uma arma de manipulação e controle. Exato. Você faz o oposto. Faz o oposto. Então, um texto que liberta, ilumina, se torna um texto moralmente aprisionador. É verdade. Moralmente castrador. Ele vai te castrando ponto por ponto. Você não pode ter riqueza, a tal da pobreza mal entendida, mal compreendida. Você tem que ser passivo, manso, o tal do bonzinho, boazinha, súdito, ovelha. Então te coloca numa condição de ovelha. Olha, vocês são ovelhas e ele é o pastor. Olha o perigo dessas palavras. Né? Não, cara, ele não é o pastor, ele é o professor. Ele está com toda a boa vontade para te ensinar. O mestre Jesus Cristo, o Rabi. Rabi, a palavra Rabi quer dizer professor. Uhum. É o que ele era realmente, né? E aí ele segue dizendo, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Sabe o que quer dizer isso no ocultismo? É a lei do merecimento. O que é fome e sede? No senso popular, as pessoas entendem que fome e sede de justiça significa, especialmente no meio religioso, as pessoas entendem que é você entender que tudo que você
acha que é injusto na tua vida, Deus vai trazer a justiça para a tua vida em algum momento. A justiça tarda, mas não falha, diz o senso popular, né? Então as pessoas são consoladas com essa frase. Olha, você pode ter fome e sede de justiça. Se você tiver, calma, que Deus vai te dar o que você quer e você será saciado. Essa é a visão religiosa. Qual a visão correta? A ideia é, a palavra justiça vem da mesma raiz da palavra ajuste. Ou seja, eu tenho que ajustar meu eu interior, meu eu inferior com meu eu superior. Eu entro nesse alinhamento que eu falei no começo do sermão. Quando eu entro nesse alinhamento, eu entro na minha justiça pessoal. A justiça que Jesus está propondo, ele nunca estimulou as pessoas a qualquer movimento político. Ele nunca estimulou as pessoas a pegarem armas, né? Aliás, o Barrabás queria que ele fizesse isso e ele não fez. O Barrabás era um zelote, era um guerrilheiro. Queria que Jesus pegasse armas e liderasse um movimento e ele não queria fazer isso. O papel de Jesus era ensinar sobre evolução. Então ele nunca teria dito isso no sentido de ter sangue nos olhos e querer lidar com a luta armada. O que ele falou aqui é sobre, olha, aquele que busca o que é verdadeiro, o que é justo aqui dentro, alcança. Desde que olhe para dentro, desde que olhe para a sua essência, desde que não olhe somente para fora, para os dogmas, enfim, para os valores, para a cultura, para as tradições do mundo, né? Porque as tradições aprisionam muito também. Tradições familiares são muito intrincadas com tradições religiosas e acabam aprisionando o ser humano. Então essa frase, ela fala muito sobre, né, o ponto aí que as pessoas não identificam, é que não é uma justiça porque você tem um conflito com alguém. É uma justiça de reparação, não é? É isso que está querendo dizer. Que não é uma justiça de reparação. É isso. Exato, não é. Por consequência, você vai ter reparações. Por consequência de você entrar na tua essência divina. Mas não é o objetivo primeiro. Quando você busca, por exemplo, estar bem com alguém a qualquer custo, pacificamente com alguém a qualquer custo, se desrespeitando, isso não vale nada. Uhum. Você está se vendendo. Então, na verdade, essa bem-aventurança fala sobre busque primeiro o reino de Deus, que é a dimensão da essência divina, a dimensão crística, e tudo mais vos será acrescentado. Não é isso que Jesus fala? Busque primeiro o reino de Deus. O reino de Deus é o quê? É a dimensão do eu superior. É a dimensão crística, que está aqui, ó, que interpenetra todos nós. Todos nós somos interpenetrados pelo reino de Deus. O reino de Deus não é o futuro. O reino de Deus é o aqui e agora, quando você alcança o que os orientais chamariam de samadhi. É o samadhi, é quando você encontra aquele sentimento do luminoso que eu falei. Que é o sentimento da elevação, da gratidão. Então, quando você chega nesse sentimento, você alcança as mais altas frequências divinas, o amparo dos seres crísticos, e você consegue, com isso, fazer com que a tua vida entre numa justiça kármica. Ou seja, a cruz aí, ó, o eixo vertical se espalhando no eixo horizontal. Isso é o símbolo da cruz. Estou conectando todos os pontos só para todo mundo entender. Maravilhoso. Como tudo faz parte. Maravilhoso. Da mesma coisa. Uhum. Não é? E aí? Continuo? Posso continuar aqui? E aí ele continua. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Como que isso é entendido no popular? Como você ter pena das pessoas, ter dó das pessoas. Criou-se ali uma outra distorção, que é o culto ao dó. Como se dó fosse um bom sentimento. E dó, na verdade, enfraquece. Quando você sente dó dos outros, você prejudica as pessoas. Dó não é amor, as pessoas têm que entender isso. Dó é um sentimento prejudicial. Mas o dó, ele faz parte dessa engrenagem da caridade, onde a religião, ela estimula as pessoas a fazerem caridade, pensarem nos outros, para alcançarem uma vida eterna, divina, enfim. Ou seja, iluminada por Deus, o céu, alguma coisa assim. Então, na verdade, esse estímulo à caridade, que no próprio espiritismo kardecista, que comprou muito das ideias católicas com o evangelho católico, por muito tempo o próprio espiritismo kardecista propagou a ideia de que não há salvação fora da caridade. Não é isso? Ou seja, colocou de maneira enfática que se você não pratica a tal da caridade, você não é salvo. Perceba que isso é um conceito bem católico. Não é um conceito originário de Kardec. É um conceito do evangelho que veio do catolicismo. Ou seja, o kardecismo, quando importou o evangelho católico, não retirou os preceitos morais do catolicismo. E eles acabaram se incorporando ao kardecismo, em grande parte. Então, na verdade, quando o Mestre Jesus Cristo ele fala bem-aventurados os misericordiosos, ele está falando sobre a lei do perdão absoluto, do perdão e do auto-perdão. Mas ele não fala em dó, ele está falando sobre libertação kármica, o perdão que eu chamo de perdão psicológico, um perdão que não é um perdão moral. Você não é superior a ninguém porque você perdoa, você é inteligente. Porque se você perdoa, significa que você sai do aprisionamento da ilusão do passado.
Se você perdoa o outro, você sai das rédeas energéticas dos outros. Se você perdoa o outro, você sai de campos vibracionais do passado que ainda se mantém quando há ressentimento, mágoa, raiva, entende? Ou seja, o perdão te liberta do passado, te liberta do domínio dos outros à distância. E quero deixar claro para as pessoas, podem se passar 50 anos, não importa a idade que a pessoa tenha. Se não perdoa, energeticamente há um elo que nunca se perdeu com as pessoas que te fizeram mal. Perdoar é romper com o elo energético, é o que eu chamo de corte kármico. Então, quando eu perdoo pessoas, eu corto esses karmas negativos, eu me liberto das energias dessas pessoas e eu me perdoando ao mesmo tempo. Eu estou me perdoando pelos meus erros, entendendo a minha humanidade. Eu entendo a humanidade dos outros, cada um no seu limite de consciência, e me perdoo compreendendo a minha humanidade. E quando eu faço isso, eu me apronto mais uma vez, ainda melhor para renascer. Ou seja, não dá para eu dar um salto quântico evolutivo se eu não perdoar e me perdoar. O perdão e o auto-perdão são absolutamente imprescindíveis para que eu consiga... Mas o perdão psicológico, por quê? Não tem a ver com verbalização, eu não preciso falar para o outro. Não importa se a pessoa está viva, desencarnou, a questão não é você com o outro, é você com você. Porque às vezes, perdoar o outro pode não funcionar. A pessoa pode cometer os mesmos erros de novo com você, ou ela pode, você pede perdão, a pessoa não quer te perdoar, você não pode depender dos outros. Se o perdão for proferido, for dado ou recebido, esse perdão que a gente troca com as pessoas, ele faz parte de um código de convivência social, onde eu perdoo para dizer, eu recebo você em minha vida de novo. Ou eu peço perdão para poder estar na sua vida. Ou seja, esse perdão social, esse perdão que é verbalizado, ele tem uma utilidade na convivência das pessoas. Mas ele não é o perdão que Jesus fala. O perdão que Jesus fala é um perdão que rompe com repetições kármicas, entende? É um perdão de libertação. Total, de libertação kármica. Você está se libertando dos karmas. E Ale, tem uma coisa muito legal que eu gosto de destacar. Você se prende ao passado quando você sente que deve, claro, mas você também se prende ao passado quando você sente que os outros devem a você. Ou seja, não é interessante nem ter débito nem crédito. A ideia de que eu tenho crédito, tipo alguém que me fez mal deveria ressarcir, alguém que me fez mal deveria refazer o mal feito, devia no mínimo pedir perdão. E algumas pessoas até acham que a pessoa devia sofrer para compensar. Ou seja, existe uma necessidade de compensação que te aprisiona karmicamente. Por isso que o perdão e o auto-perdão devem ser absolutos, dentro de você. Para com o outro, tanto faz. No final das contas, acaba sendo uma ferramenta de ancoramento no presente. Não é? Você se ancora no presente quando você quita as dívidas suas e com o mundo. Exato, perfeito, perfeito. Porque quando há ressentimento, há a ilusão do passado. E a ilusão do passado gera uma expectativa no futuro de algum tipo de correção. E essa expectativa de correção, que é isso que as pessoas precisam entender, aprisiona você karmicamente. E é uma expectativa inconsciente, que as pessoas levam às vezes para o resto da vida. Pessoal, aqui vocês vão conseguir entender, esse trecho está bem legal de ser entendido, assim, o que ele está colocando aqui, se você puxar as playlists da Quântica, que não fala sobre religião, vocês vão entender o porquê o tempo todo eu falei para vocês que tudo é interno. Agora há pouco, nos vídeos anteriores dessa mesma playlist, eu também bati nessa mesma tecla, e todas as pessoas que eu trouxer aqui, que são evoluídas, que estudaram, também vão falar a mesma coisa. Talvez vai mudar de forma mais sutil o jeito de falar, mas vai falar a mesma coisa. O significado é o mesmo. Então, é exatamente por isso que tudo na religião é distorcido, que toda a Bíblia é distorcida, que todas as interpretações são distorcidas, por isso. Porque a partir do momento que você estuda, que você percebe que você mesmo está fazendo tudo o que Jesus disse, você é criador das suas próprias doenças, você consegue curar as suas próprias doenças, você está atraindo o que você está jogando para atrair. Então, quando uma pessoa ela quer muito, muito, muito conquistar algo na vida, ela consegue. Quando a pessoa é preguiçosa, que ela não quer fazer nada da vida, que ela é encostada no outro, ela não consegue. Por quê? Porque você mesmo está produzindo, né? E se você está sozinha produzindo tudo, tanto a riqueza, quanto a pobreza, quanto a doença, quanto a cura, se você está você mesmo produzindo isso, você não acha que é tudo interno? Então é você e o seu interno. Por que você acha que a gente tem tantos egos inflados? Não é o interno?
Quando as pessoas, elas são pessoas amáveis, pessoas que realmente são conectadas com Deus, mesmo elas não tendo dinheiro, nada, porque elas não fizeram questão disso, né? Mas são pessoas que ajudam o próximo, são pessoas... Elas atraem o quê? Pode olhar a vida delas. Elas não atraem pobreza, elas não passam fome, elas vivem numa condição financeira limitada, mas elas não passam fome, elas não enfrentam doenças e se enfrentar, elas mesmas se autocuram, né? Então elas conseguem ter uma conexão com Deus e elas vão até o final da vida conseguindo solucionar todos os obstáculos na vida dela. Por quê? Porque ela conseguiu entender a conexão, né? E que a conexão não é externa, é interna, né? E aí a gente vai estudar lá depois, na parte da playlist de quântica, vocês vão estudar e vão entender como o nosso corpo funciona internamente, né? Eu coloquei na playlist já uma médica que vai falar sobre as células, né? Para vocês conseguirem entender como o nosso corpo funciona, o que ligação tem o nosso corpo, os nossos átomos, as nossas células a ver com dinheiro, com prosperidade financeira, prosperidade nos relacionamentos, o que tudo isso tem a ver com o que Jesus colocou em todas as parábolas deles. Se você começar a ter essa visão, que é o que ele está fazendo aqui agora, o Marcelo Coutrini, vocês vão perceber que vocês vão começar a interpretar que todas as parábolas de Jesus foi quântico o tempo todo. Ele não veio para montar igreja, ele não veio para montar religião nenhuma, ele não veio para montar uma Bíblia, ele veio para trazer ensinamentos internos. E quando você estudou e você chegou num grau de entendimento de evolução, você vai começar a interpretar a Bíblia de outra maneira. Vai começar a interpretar o que o pastor, o padre, todo mundo fala de maneira diferente. Hoje em dia, em 2025, se a gente der um livro para 50 pessoas ler, cada uma vai ter interpretado de uma maneira. Não é? Não é assim que acontece? Então, por quê? Pelo grau de evolução, pelo grau de entendimento, pelo grau de informação que foi recebida, né? E a mesma coisa é aqui. Tudo depende da nossa evolução. Vamos continuar aqui. E ficam doentes por isso. Eu vejo pessoas adultas ou até na melhor idade desenvolvendo uma doença que tem raiz na infância. Um rancor que vira um câncer, por exemplo. Porque a pessoa nunca se libertou de um ressentimento lá, de uma história com pai, com mãe, né, com tio, com avó, com avô. Então é muito importante o perdão como um processo até de saúde mesmo, né, física e psicológica. Aí continuando, né? Eu falo então sobre essa questão da misericórdia, não como sofrimento, não como dó, mas como uma forma de libertação. E aí Jesus continua, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. E nesse momento que ele fala dos puros de coração, ele está falando sobre não alguém que seja ingênuo, como se pensa popularmente, mas ele está falando como alguém que não enxerga por máscaras, que não age por máscaras, que age na sua essência. E uma pessoa na sua essência e na sua pureza de coração pode ser muito firme. Ou seja, não é para relacionar com uma ingenuidade infantil e passiva ou, sabe, frágil. Na verdade, não há fragilidade nisso. Essa pureza de coração é transparência. Você é um cara forte, se você está na tua transparência, você vai mostrar a tua força de uma maneira muito natural. Você é um cara poderoso, então na sua transparência você vai mostrar o teu poder de uma forma muito natural. Então, essa pureza de coração significa autenticidade. Seja autêntica, é o que ele diz aqui. E você será reconhecido dessa maneira. E quando ele fala reconhecido, não é por todo mundo. Ele está falando que você vai ser reconhecido por aqueles que se conectarão com a tua autenticidade. Então o que ele fala aqui é o seguinte, você vai atrair do mundo pessoas e egrégoras que te reconheçam. Porque você vai vibrar a tua frequência na energia, você vai emitir o sinal correto. Então você vai fazer com que o mundo responda de maneira correta, porque você está emitindo um sinal justo, compreende? Então isso é a pureza de coração, né?
E ele continua dizendo, felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E ele está falando ainda aqui sobre a identificação com o divino, né? Então aqui não há, é só um aprofundamento, porque ele fala sobre a paz que eu já citei aqui. Felizes os, isso aqui é o que eu vou falar agora, confunde muita gente. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. De novo vem aquela distorção de que quem é perseguido, porque na religião, por exemplo, se fala muito isso. Você está sendo perseguido por ser crente ou por ser religioso, defenda a sua fé porque você será recompensado, não é? É o que nas religiões normalmente é dito. Quando na realidade o que ele está dizendo não é que você vai ser perseguido, atacado, mas quando você é identificado de maneira contrária, quando você percebe que as pessoas que propagam ideias hipócritas, que manipulam os outros, que usam, muito especialmente nas religiões, quando você é identificado de maneira diferente, disruptiva, perfeito, isso é um bom sinal. Você não deve ficar triste. É isso que ele está falando. Você não deve ficar mal por causa disso. É porque você sai literalmente do rebanho, né? Você se destaca das massas. Exato, perfeito. Ou em outras palavras, e muito bem colocado no exemplo, Alê, é como se ele dissesse, não queira ser maioria. Aceite que no nível maior de lucidez espiritual, você será a minoria. Porque é inevitável. Quanto maior a evolução, tudo vai se afunilando. Nós vamos ter que inevitavelmente aceitar isso, né? A maioria da humanidade ainda vive num nível ali, né, de busca de sobrevivência, de luta, de tudo que ainda é contrário a esses padrões. Então, ser perseguido significa você manter tua frequência divina e deixar que você vai ser reconhecido e vai encontrar no mundo os seus afins, digamos assim, né? E aí ele segue dizendo, felizes sois vós quando vos injuriarem, mas aí é um pouco que uma extensão dessa última bem-aventurança. Felizes sois vós quando vos injuriarem e perseguirem todo o mal contra vós por causa de mim. Aí ele não está falando dele, Jesus, que é uma distorção de texto. Ele fala por causa do eu superior. É como aquela frase de Jesus Cristo, quando ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É uma reprodução daquele velho mantra que é conhecido desde o Egito Antigo também, o eu sou. Ou seja, é uma evocação do Cristo interno. Quando Jesus proferiu o eu sou, ele não estava falando dele. É como se ele dissesse, era uma meditação. Fechem os olhos e digam, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Porque tudo isso está dentro de nós. Eu sou o caminho da minha evolução, eu sou a verdade que eu vou encontrar dentro de mim, na minha essência, e toda a vida divina pulsa em mim. Não adianta eu querer olhar para Deus como um ser superior ali num altar, né? E aí ele completa duas partezinhas, se me permite, só para completar aqui o sermão, e ele fala sobre o sal da terra. As principais falas do sermão são essas, mas ele complementa com o sal da terra e a luz do mundo. Vou ler rapidinho e eu falo de uma maneira resumida. E ele diz, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Por nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O sal, ele é um duplo símbolo de aquilo que dá sabor, e a palavra sabedoria vem da mesma raiz da palavra sabor, ou seja, eu ganho sabedoria quando eu vivo a vida, quando eu saboreio as experiências da vida. Então o que ele quer dizer é que você precisa viver as experiências, você não pode se podar dessas experiências. Mais uma vez a gente lembra o quanto a religião, para você não pecar, não te deixa viver. E o que ele mostra é que você tem que viver, para você encontrar a tua luz, encontrar o teu eu, para você se revelar como ser divino. E ao mesmo tempo o sal, ele é até hoje um elemento de conservação de alimentos. Então ele simboliza a conservação da minha essência crística. E ele fecha, para fechar aqui o Sermão da Montanha, com a luz do mundo. E ele diz, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E o que ele fala aqui é sobre missão de vida. Pega a tua luz e brilha ela no mundo, que eu até citei antes aqui. Ou seja, você não está aqui nesse plano só para sobreviver. Você está aqui nesse plano para brilhar a tua luz e ser exemplo para muita gente. Que é o que vocês fazem aqui, é o que todos devem fazer, e é o que eu procuro fazer na minha vida também. A gente dá a cabeçada e aprende e faz o melhor e inspira pessoas. E as pessoas têm que entender que na vida delas elas vão serão inspiradas e serão inspiradoras sempre para alguém. Não importa se é para meia dúzia de pessoas, para 1 bilhão de pessoas. Importa que você busque, quanto maior o teu equilíbrio, pode ter certeza que mais pessoas você inspira e leva junto para uma frequência mais elevada. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando aqui, né, essas 4 aulas. Abraços fraternos a todos. Até a próxima aula.